Enfrentar verdadeiras viagens, encarar um trânsito caótico ou então gastar a sola do sapato até não poder mais. A nova geração tenta não perder tempo no transporte, mas isso nem sempre é possível. É o que você vê agora na segunda reportagem da série especial jovens.com.br. Quase 6 milhões de usuários de transporte coletivo, um vai e vem frenético, todos os dias. Assim é a rotina na região metropolitana de São Paulo. Os jovens são maioria entre os passageiros. A faixa etária entre 18 e 24 anos corresponde a 26% dos usuários do metrô. Robson é um deles. 7 horas da manhã. Ele sai de casa em Ferraz de Vasconcelos e vai andando até o ponto de ônibus. É só o começo de uma verdadeira viagem até Osasco, outra cidade da região metropolitana onde ele trabalha. A segunda etapa é feita de trem. Hora de transferência entre linhas. Vai começar. 20 minutos depois, ele chega em Itaquera, na Zona Leste, onde faz baldeação para o metrô. Agora, Robson vai atravessar todas as 18 estações da linha vermelha até a Barra Funda, na Zona Oeste, mais uma vez em pé. A última parte do percurso é outra vez feita de trem, destino Osasco. Robson, quanto tempo de casa até aqui? Nossa, foi 2h30. Quantas vezes você faz esse trajeto por semana e há quanto tempo? 5 dias por semana, já vai fazer 3 anos agora. Cansa? Muito, demais. Foi esse cansaço que fez a engenheira Roberta comprar um carro. Ela mora em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e trabalha na capital. Ela sabe bem quanto tempo o usuário de transporte coletivo pode gastar nesse deslocamento. 3 horas. Aí nesse dia eu quase chorei. Hoje leva cerca de 40 minutos, confortavelmente. Tá bom, tá ótimo. Imagina. Será que ela abriria a mão do carro? Eu não fico sem. E se tiver que comprar um novo, melhor, automático para enfrentar o trânsito, eu prefiro. Tchau, tchau, gente. O transporte público foi apontado como prioridade por 40% dos jovens brasileiros em um estudo feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Eles dependem de trem, de metrô, de ônibus e também de bicicleta. Uma Carolina, arquiteta. Pronto. Depois de se arrumar, é hora de conferir a magrela. Fui morar uma época num prédio que não tinha garagem, eu estava muito perto do transporte público até. Tinha muitas meninas que usavam a bicicleta como meio de transporte e eu achei uma ideia legal e comecei a usar também. Pedro. E foi bacana porque isso acabou me trazendo uma outra experiência de cidade, né? Então, e aí eu fui gostando cada vez mais e me apaixonando cada vez mais. Carol, como é que é enfrentar esse trânsito de bike? Olha, é menos ruim do que dizem. Costumam falar que é muito perigoso e tal, mas eu acho que cada vez mais, a bicicleta tem estado mais em pauta, as pessoas estão aprendendo a respeitar mais. Um respeito que ainda inspira cuidados. Até que o ciclista saia de casa e chegue numa ciclofaixa, ele já rodou por um bom caminho. E se ele não tiver instruções básicas de segurança, ele vai morrer no caminho. Para quem acompanha de perto o cotidiano do jovem, a geração está preocupada em compartilhar. O que eles querem é um lugar em que eles se encontrem, possam compartilhar e possam usufruir liberdade. Então o trânsito é a não liberdade. E a cidade que as pessoas querem da liberdade é a cidade da mobilidade individual, coletiva. Então, o carro passou a ser visto como um lugar em que deixa as pessoas em estado de não liberdade.
Mas essa liberdade tem um preço. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas comparou quanto tempo um morador de grandes cidades precisa trabalhar diariamente para bancar uma passagem de ônibus. O paulistano lidera. São quase 14 minutos diários de labuta em troca dos R$3 da tarifa. O Rio de Janeiro vem logo atrás. Enquanto isso, em Buenos Aires, esse tempo não chega a 2 minutos. O economista Samidana lembra que, para o jovem, essa relação pode ter prejuízos ainda maiores. Se leva o jovem, depois de uma jornada de trabalho enorme, às vezes de 8 horas, mais 2 ou 3 horas de deslocamento no dia, ele chega aos trancos e barrancos para assistir a aula e depois ele ainda tem uma jornada para casa, para dormir e começar tudo de novo. Fica a dúvida que horas que esse jovem estuda. Justamente na hora de ir para a aula. É o caso de Vanessa, operadora de telemarketing. Cada minuto dentro do ônibus é precioso para grifar a apostila. Ela, que faz curso pré-vestibular, não tem direito à tarifa reduzida de estudante. 300 alunos por ano não têm condições de chegar ao cursinho por conta disso. Tem que dividir isso para isso, se não sobrar nada, não vai dar para eu finalizar até dezembro. Eu preciso de um passe livre, né? Essa iniciativa já existe em Goiás, mas não inclui ainda os estudantes de cursinho. Quem tem as informações é a repórter Camila Teixeira. Elton é um dos 65 mil beneficiados pelo passe livre na região metropolitana de Goiânia. Meu pai e a minha mãe que paga passagem para mim, ele às vezes não tinha condição, faltava aula. Goiânia foi a primeira cidade brasileira a adotar o passe livre estudantil. Desde maio do ano passado, os alunos da rede pública e também da particular recebem créditos para ir e voltar da escola de ônibus sem pagar nada. O dinheiro que eu destinava para colocar as viagens na carteirinha, hoje eu compro apostilas, tiro xerox, destino ainda para a educação. Já Pedro investe na patinação. Eu estava em Brasília competindo, eu só pude ir porque para pagar o transporte, só consegui ir pelo dinheiro que eu economizei pelo passe livre. E tem jovem que prefere fazer tudo a pé. Não é isso, Daniela Medeiros? É sim, Camila. Aqui em Balneário Camboriú, o dia da Quiltriane começa bem cedo. Bom dia, Daniel. Ela acorda o filho, eles tomam café, passam protetor solar e a caminhada começa assim, descendo 3 lances de escada. Até a escola do Daniel são 3 quarteirões. A maratona continua. Ela atravessa 3 bairros a pé para chegar à empresa onde é recepcionista. A Quiltriane chega a caminhar cerca de 8 quilômetros por dia, da casa dela até o trabalho. Isso só na ida, porque na volta somam 16 quilômetros ao dia, o que resulta em 80 quilômetros durante a semana e cerca de 320 quilômetros por mês. Tudo isso caminhando. E tudo isso seria tranquilo, se não fosse o trecho que ela precisa fazer a partir daqui. Porque o local onde eu trabalho é o ponto mais alto da cidade, o Morro do Cristo Luz. Depois de chegar, é hora de trocar o sapato e começar a outra maratona do dia, no trabalho. Bom dia. E na reportagem de amanhã vamos falar de saúde. Jovens que malham para ter um corpo perfeito, enquanto outros nem se alimentam direito. Luiz Flávio, o Baque aqui fala assim, o Robson não tem condições de morar mais perto de casa. O Robson foi o rapaz que mostramos na reportagem, que demora 2 horas e meia para chegar no trabalho. Esse é o grande problema, né? Casa de um lado e trabalho na outra ponta. Por enquanto não conseguir juntar os dois, não vai resolver o problema da mobilidade das grandes cidades, não é isso? Claro, é isso mesmo. E que só se agrava a cada dia
em virtude do acesso da população aos carros, né? Aí nós temos um problema de mobilidade urbana, transporte coletivo. Quando as manifestações de junho aconteceram, uma das explicações melhores que eu vi para aquela manifestação foi a seguinte: o povo estava feliz dentro de casa, estava muito infeliz fora de casa, porque ele bota o pé para fora de casa, de cara, 52% já não tem esgoto, de cara. Então, se vê ali, esgoto a céu aberto. Depois você tem mobilidade urbana, transporte público, transporte coletivo. Depois você tem saúde, educação, tudo ruim fora. Dentro de casa, o que estava bom? Estava bom porque começou a comer coisas que não comia antes, começou a tomar iogurte que não tomava antes, começou a linha branca, reformou toda a linha branca da casa, pintou a casa e internet dentro de casa. Porém, agora, nós estamos com problemas fora de casa, como essa reportagem mostra, e dentro de casa a inflação vai comendo as coisas do morador. Então, pessoal, a tendência nem está feliz dentro nem fora de casa. Esse é o grande risco de estabilidade política do país. Olha essa observação aqui pelo Twitter do Luz Mais Luz. O jovem vai para o subemprego, a uma subfaculdade em subtransporte. É justo falar de exageros do jovem? Não, acho que não parece ser o caso, mas acho que não são todos que vão para subemprego, nem todos estão numa subfaculdade, nem todos vão no subtransporte. Agora, muita gente, obviamente, sofre com isso, né? É o ponto que o Luiz levantou, quer dizer, as pessoas, de maneira geral, a parte do consumo privado delas, que ele chamou de consumo dentro de casa, melhorou bastante nos últimos anos. As pessoas agora querem o consumo dos serviços públicos, que é o outro desafio a ser feito, né? É isso que a gente tem que pensar. E aí, no caso, transporte, saúde, obviamente, educação. O Mauro Pucci aqui, é necessário incentivar o trabalho virtual. Perfeito, perfeito. Home, trabalhar em casa, isso sim, incentivar, mas essa cultura ainda não está muito bem sedimentada no Brasil, não. Não, mas acho que nem no Brasil, nem praticamente nenhum lugar. Nenhum lugar. Você tem algumas oportunidades de fazer trabalho em casa, mas a grande maioria delas precisa que você se desloque. Muito depende ainda de uma interação face a face. A gente ainda não está num mundo em que essa nossa interação de conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo, possa acontecer totalmente em ambiente virtual. Torço para o dia que isso aconteça. Por outro lado, acho que a gente vai criar vai ter uma geração de pessoas que jamais vão sair da frente da tela do computador, assim, parecido